E aí, meus queridos, beleza? Não sei se vocês estão escutando um flap aí, um barulhinho meio estranho, é que a máquina de lavar tá batendo e fica do lado aqui da onde eu gravo o vídeo. Ok? Então, vocês podem ver que aqui em casa é meio atribulado, né? As coisas se movimentam um pouco à tarde. Mas, vamos lá. Não se esqueça que os vídeos dessas aulas, os arquivos dessas aulas estão aqui no meu GitHub. Então, se você quiser acessar, se você precisar de algum código ou algo do tipo, só acessar aqui github.com/zorobabel, e neste caso é o Excel VBA SQL Server. Ok, vamos lá. Eu vou usar aqui este arquivo, que era na época que eu era um imbecil e ficava fazendo um vídeo de pesquisa, né? Inclusive é um vídeo que particularmente eu gosto muito, que eu falo sobre o transporte público do município de São Paulo. Eu peguei alguns dados aqui que eu tenho histórico. Esse vídeo já faz acho que uns 2, 3 anos que eu fiz ele. E vamos lá. Vou usar esse bendito aqui para poder ensinar um pouquinho de Excel. Existe uma função, né, e não só uma, existem várias funções, que ele tem um bendito de um Cs no meio. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, eu mostrei a soma C, que é simplesmente um único critério. Mas aqui também nós temos o somas Cs, né, e existem funções correlatas. Né, então vamos dizer assim que existe o máximo Cs, né, existe o maior Cs, tem a função chamada maior, existe o maior Cs que é o máximo. Né, então são vários argumentos lógicos que você tem que colocar. Mas aqui eu vou ensinar o somas Cs fazendo o quê? Sabendo qual que é a modalidade. Né, qual que é a modalidade, qual que é o valor, neste caso, que nós temos aqui desta coluna aqui, que é a coluna valor, qual que é o valor de determinada modalidade, que fica muito mais fácil, de determinada modalidade, qual que é o valor de determinada modalidade num determinado intervalo de tempo. Então eu quero saber quanto que tem aí de valor, algo que tenha da data entre tal a tal. Né, a data, sei lá, tipo, entre tal número a outro. É lógico que aqui ficaria muito mais fácil se eu simplesmente só jogasse um filtro e eu usasse aqui a data de, vamos colocar aqui, a data de assinatura e eu colocasse, sei lá, filtros por data entre já era. Está entre tal data e tal data. É muito fácil jogar desse jeito, mas eu não quero simplesmente só mostrar através do filtro, eu vou mostrar através do soma Cs. Então eu vou colocar o que? Eu vou colocar algumas colunas que é para ficar mais facilzinho. Eu vou chamar aqui uma delas que é a modalidade, ok? Eu já vou pegar uma só para ficar mais bonetenho aqui na minha brincadeira. Modalidade eu vou chamar aqui de pregão, tá? Eu vou colocar aqui data inicial, data fim e valor total. Beleza? Eu vou deixar aqui por enquanto dessa forma, só para ficar mais bonitinho. Eu vou colocar aqui data inicial, por enquanto eu vou colocar 1/1/2014. Por enquanto eu só tenho dados aqui de 2014, pois esses dados aqui são acho que é da SP Trans, esses dados aqui são algumas licitações deles. 01/01/2014. Não preciso me preocupar com processo, porque esse dado aqui é público. Você pode baixar. Na onde que baixa? Velho, eu não lembro. Eu sei que eu cacei pra caramba essa informação. Então vamos lá. Então eu vou pegar um soma Cs. Veja aqui, ó, adiciona células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Primeiro parâmetro é o quê? Qual que é o intervalo de soma? Qual é a coluna neste caso, né? Quais são os dados que vão ser somados? Neste caso é o E. Eu vou colocar do E2 até o E91, que é o número final. Veja que aqui, bem no cantinho, fica, né, o intervalo de soma, critérios e afins. Então, vou apertar aqui o ponto e vírgula, que é para poder mudar o intervalo. Intervalo critérios 1. Então, qual que vai ser o primeiro critério que a gente vai usar? Vamos usar o critério de modalidade. Por prevenção, eu vou travar as duas células. Intervalo, tá? Qual que é a modalidade? Qual que é a coluna de modalidade? A coluna de modalidade é a coluna F. Então, eu posso até digitar F
2, neste caso que eu quero desde a primeira, e eu vou colocar aqui F também 91, pois afinal de contas é o último que eu tenho. E por último, critério. Qual que é o critério? Eu posso digitar um critério aqui, eu posso abrir aspas e colocar aqui um critério. O critério pode ser numérico, o critério pode ser de texto. Neste caso, o critério ele vai estar dentro de uma célula. Ele vai ser uma célula, que é exatamente a P2. Vou travar aqui também. Beleza? Então, se eu só fizer isso, eu posso ter um único critério. Partindo disso, eu vou ter um resultado, que eu posso também vir aqui e formatar. Então, eu tenho aqui 66 milhões de reais. Isso só falando sobre pregão eletrônico, extrato de contrato. Então, vamos ver se está certo. Então, aqui eu tenho 66 milhões, beleza? Se eu vier aqui e mudar só pregão eletrônico de contrato, pregão eletrônico de extrato de aditamento de extrato de contrato. Este daqui. Se eu vier aqui e somar 66 milhões 778, exatamente o mesmo valor que tem ali, ok? Então, pelo menos por enquanto, está batendo. Só que agora eu quero pegar o quê? Eu quero pegar a data inicial e a data fim disso daqui. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ponto e vírgula de novo. Veja que ele ressalta ali na fórmula, intervalo critérios 2. Quais são os critérios 2? Neste caso é a data inicial. Aonde que eu estou vendo a data inicial? A data de assinatura neste caso. Então, eu vou colocar a coluna dela, que neste caso é a H2, vai 2 pontos, porque o intervalo dela vai até a H91, ok? E qual que é o intervalo? Como eu estou falando um intervalo de tempo, a partir do menor e até o maior, do igual ou maior que o menor e igual ou menor que o maior, é meio complicado, mas isso daí mesmo. Então tem que ser maior ou igual a esse e menor ou igual a esse. Então eu vou abrir aqui aspas, ok? Maior ou igual, e vou concatenar com, não quero esse daqui, eu quero concatenar com a qual? Quero concatenar com esta célula aqui. Eu gosto, não é obrigatório, eu gosto de fazer o que? Eu gosto de deixar separado. Você está vendo que eu dou um espacinho, né? Pode ser até que eu poderia melhorar aqui um pouco e dar um espaçamento entre o ponto e vírgula. Eu posso dar um espaçamento entre o ponto e vírgula, eu posso dar um espaçamento entre o critério e entre o intervalo e o critério, para ficar um pouco mais legalzinho, né? Vai de como você quiser. Eu gosto de deixar dessa forma. Ok? Então eu vou usar o segundo critério novamente. O terceiro critério, pois afinal de contas nós estamos falando sobre o intervalo de tempo. Vem aqui, copio e colo, ponto e vírgula, e neste caso eu vou colocar menor ou igual, vou fechar, vou concatenar com esta data. Ok? Fechou? Pum. Vamos lá. Então veja que aqui, pelo menos por enquanto, está dando 0. Ou tracinho porque eu coloquei este bendito aqui. Eu simplesmente já formatei ele. Então, vamos lá. Vamos colocar um intervalo um pouco maior. Eu vou colocar do dia 1 até, vamos dizer assim, o primeiro dia do mês 2. Não rodou nada? Então, vamos colocar, por exemplo, aqui qual que é o valor que nós temos. Ó, janeiro. Janeiro nós temos do dia 22 e nós temos do dia 31. Mas é pregão? Então, eu vou colocar tudo. Vou colocar, sei lá, dia 12, vou colocar o ano inteiro, dia 31. Então, veja que ele deu os 66 milhões aqui. Então, aqui no pregão, eu vou pegar um outro, por exemplo. Eu vou pegar qual que é o total do aditamento. Vou aqui, ó, de extrato de aditamento deu 31 milhões. Eu posso colocar um intervalo menor, eu posso colocar, sei lá, um intervalo de do 6 até o 6 do mês 6, por exemplo. Deu 23 milhões. E assim por diante, e assim sucessivamente. Aqui existem alguns pontos. Por exemplo, se eu tirar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar nulo. Por que ele vai ficar nulo? Porque ele vai ficar 0. Porque ele vai pegar este primeiro intervalo aqui e este primeiro intervalo ele vai considerar, beleza, eu quero que seja o vazio. Só que, e aí, como é que fica?
se eu não quiser isso, só quero pegar só um intervalo até determinada data, ou se eu, por exemplo, podem existir casos que eu não queira pegar a modalidade, eu só queira pegar a data inicial e a data fim. Veja que existem alguns pontos, mas o ponto principal deste vídeo não é nem exatamente mostrar somente a fórmula. A fórmula que eu digo é a soma Cs. Eu quero mostrar o quão bosta que fica quando nós começamos a mexer em fórmulas grandes. Veja que aqui está uma merda para você ler. Este é o português, claro. Fica uma bosta para você ler. Porque uma coisa é você estar lendo agora. Outra coisa é você pegar algo que tenha, sei lá, 200, 300 colunas ou algum formato que seja muito maior e você terminar de mexer isso e daqui 4, 5, 6 semanas, um mês, sei lá, seja lá quanto tempo for, você tem que mexer nisso daqui de novo, você tem que caçar, putz, o que quer dizer o E, o que quer dizer o F, é uma bosta. No próximo vídeo vou ensinar uma fórmula uma forma bem mais simples de nós começarmos a trabalhar um pouquinho as fórmulas do Excel como se nós estivéssemos realmente programando. Tecnicamente falando, estamos programando, mas vamos deixar de uma forma bem mais prática e simples. Beleza? Desculpa pelo vídeo longo, é que eu só queria mostrar essa parte. Beijo, meus amores, e até mais.